Então, nesse podcast, os meus convidados, agora nós agregamos o outro ex-aluno, Franklin. Então, temos a Lara, temos a nossa querida professora Ana Paula e temos o Franklin. E a conversa é uma conversa tranquila, serena, sobre constelação familiar. Como é que você se aproximou? Como é que você se aproximou e como é que você... Quais foram os movimentos, né, de cada um de vocês? Porque a maioria das pessoas pensa que constelação familiar, ela se resume, ela inicia e fecha num único movimento, que é o movimento do grupo familiar, do grupo de constelação. E nós sabemos que não é tão pouco, não é tão pequeno e não se resume somente a isso, né? Que é um processo bem maior. Mas eu gostaria que vocês trocassem isso comigo. Vamos lá? Quem começa? Pode ser? Pode ser. Primeiras damas. Pode ser. Então vamos lá. Então, a constelação me suscitou alguns anos atrás uma certa curiosidade, né? Eu sempre fui de buscar muito conhecimento e a minha abordagem da psicologia, né? Eu sou psicóloga, já formada na PUC há alguns anos, né? Então, a PUC, a base era a psicanálise e eu, quando vim para Florianópolis há 20 anos, eu me encontrei, né, com abordagem sistêmica familiar, né? E é uma abordagem muito mais nova, mais aberta, né? Que permite vários olhares, né? Sim. E aí, quando eu ouvi falar da constelação familiar, me suscitou, né? Chegar próxima, conhecer, né? E do conhecer surgiu, então, a oportunidade de poder aprofundar, né, esse conhecimento, né? Sim. E esse conhecimento passou a ser um conhecimento de um percurso de vida, né? Em que eu passei a olhar para o meu sistema a partir dos pressupostos da constelação sistêmica familiar. E aí tudo começou, né? De uma forma incrível, né? De um mergulho pessoal, né? Da minha árvore, a árvore da minha família. E eu também tive o privilégio, né, de o meu marido, enquanto advogado, também ele topou, né, e talvez num primeiro momento mais do que eu, a fazer esse movimento e a fazer esse olhar, né, e fazer esse percurso. Então tudo começou por aí, né, com um jeitão meu de poder conhecer mais e poder viver mais. Sim. E tem algo da constelação que nos chama, né? Não tem como não chamar, né? Que é o amor, né? O amor por nossa família, o amor por nossa história de vida, sim, o amor pela história da nossa árvore familiar. E também uma coisa maravilhosa que é um casal que decide fazer um percurso sistêmico e juntos, né? Fazer essa caminhada juntos é maravilhoso. É muito mais fácil do que a esposa quando ela vem sozinha, ou ele quando ele faz sozinho, e um aceita, o outro acha que não é o momento, enfim. Mas quando o companheiro de vida da gente, né, compartilha isso, é muito, muito lindo. Parabéns pro casal. Obrigada, Tânia. Eu já caí de paraquedas, né, na constelação. Sim. Minha mãe já conhece a Tânia há uns 10 anos. Sim. E ela sempre falava, Lara, eu vou na Tânia. Eu, que Tânia é essa, né? O que ela faz que ela tá indo tanto? Aí fui me interessando aos pouquinhos, mas sim, bem aos pouquinhos. Aí fui uma vez pra assistir, fui gostando. E eu achei incrível, porque, assim, até hoje, não tem um dia que eu saia de lá que eu não aprenda uma coisa nova. E acho que foi isso que mais me despertou de querer fazer o curso, justamente para conhecimento pessoal. Sim. Porque o que a gente aprende contigo, assim, é incrível e é muito conhecimento junto. Sim, uma das coisas que que realmente me salta aos olhos é o quanto que as pessoas estão fazendo, buscando formação,
o curso de formação para consteladores profissional, né? Mas para conhecimento próprio, para realmente como você fez, né? Realmente é maravilhoso. Hoje acho que 30% dos alunos, de 30% a 40% dos alunos, eles vêm não para ser profissional, mas porque eles entenderam que o mergulho será tão profundo, será tão intenso, tão curador, que eles vêm na busca disso, né? E é realmente maravilhoso. E a Lara, né, Tânia, o fato de vir ela é a mãe. Exato, você e o seu marido. E ela, Mãe as e duas filha. gerações partilhando de curas e de tomada de consciência, né? Porque a gente sempre sabe disso, que primeiro vem a tomada de consciência, porque primeiro você chega por aqui, né? As informações chegam, você começa a processá-las, e aí sim você vai mergulhar profundamente nas dinâmicas familiares, na árvore, no amor, nos antepassados, e aí esse pertencimento ele vai ficando muito mais forte, mais intenso e mais amoroso, como você lembrou. E você, meu querido? E hoje é só uma história bem diferente. Eu não conheço nada bem dessa diferente. história. Eu sempre me considerei um bom menino, um bom moço, um bom filho, um bom marido, um bom empresário, e estava com 45 anos indo de morro abaixo. Fali, perdi meu comércio. E um amigo me disse assim, cara, eu conheci uma mulher fantástica. Quem sabe você vai lá falar com ela? Eu disse, mas cara, não, vai lá falar com ela, vai lá. Ela marca um horário. E eu fui falar com a Tânia. E a Tânia, eu lembro muito bem, a Tânia perguntou para mim, como é teu relacionamento? O que você quer fazer aqui? Eu queria ver minha empresa. Como é seu relacionamento com a sua mãe? Eu não me dou muito bem com a minha mãe. E com o seu pai? Meu pai. E você acha que você vai muito longe sem olhar para eles? Desculpa, eu não entendi. Não, vamos botar isso no campo. E a Tânia botou no campo e eu vi coisas que eu jamais imaginei que iria ver. E nisso, logo depois teve que eu digo que é o meu divisor de águas, que foi a Angelina. Sim, a cura da árvore em Angelina. E aí eu fui para Angelina, fazer a Angelina com a Tânia. E ali realmente eu mergulhei fundo e eu disse assim, opa, tem coisas que eu preciso ver. Sim. E a Angelina, eu fiquei 15 dias praticamente sem conversar com a minha esposa, eu fui totalmente introspectivo. Eu me lembro que ela me perguntou assim, mas tu veio tão diferente? Eu disse, eu não fui para lá para poder vir igual. E o que fizeram lá? Você quer saber? Faço. Boa! E ela fez. E a minha mãe fez. E a minha prima fez. Ele trouxe vários membros da família. E aí a Tânia abriu o curso de formação e eu e minha esposa a gente fez essa caminhada junto, fizemos a caminhada junto. Ele como você, ele também fez com a esposa, exato. E nesse momento eu, dentro do curso de formação, eu não pretendo ser constelador, eu sou um construtor, mas ele fez com que eu chegasse novamente a rever que a minha mãe estava sempre do meu lado. E que meu pai, que eu achava que tinha perdido aos 13 anos, não, ele estava do meu lado. Assim como meus avós, os meus bisavós, e a minha vida começou a andar para frente. E eu comecei a me melhorar, eu comecei a me tornar uma outra pessoa muito diferente do que eu tenho hoje. Até os meus amigos dizem, cara, o que tu andou fazendo, onde é que tu foi, o que tu fizesse, tu não é mais a mesma pessoa. Sim. Então a Tânia sabe, a Tânia conhece aquele que chegou. Sim. E aquele que é hoje, né? E eu disse para a Tânia o seguinte, eu disse para a Tânia, um dia você ainda vai contar minha história para os teus alunos e vai me deixar como exemplo. Né, Tânia? É verdade. Porque realmente a própria esposa dele disse para mim, ele é outro homem. Ele está mais sereno, mais amoroso. Quando ele desceu de Angelina, aquela pessoa que foi na sexta-feira e aquele homem que voltou, isso dito por ela para mim, um homem que chegou em casa no domingo, era uma outra pessoa, mas uma outra pessoa mas completamente transformada. Então eu fiquei muito, muito feliz por ver, né, por ouvir
essa declaração dela. E realmente você fez um processo de cura muito intenso, porque também na formação, a formação que eu ofereço para vocês é uma prática tão intensa, né? Eu acho que vamos observar dessa forma. Assim percebo eu, não sei vocês que receberam o material, mas eu percebo que, tipo, as informações teóricas, elas não chegam de uma forma acadêmica, eu não posso passar de uma forma acadêmica, eu passo de uma forma amorosa e espiritual, também como mãe, brigando, chamando atenção, olha lá, isso não vai dar certo, isso não é sistêmico, isso não é amoroso, isso não é hierárquico, isso não são as leis sistêmicas, então eu fico o tempo todo chamando a atenção de vocês, chamando a atenção de vocês. Mas, além disso, a prática é muito intensa, porque as pessoas que estão no grupo de formação, eles têm a mente voltada para a cura. Eles estão ali para realmente viver um grande processo. Então, a vibração do campo de cura que acontece num grupo de constelação familiar composto por alunos é algo espetacular. Com a intensidade, não é? Que vocês mesmos, em cada módulo, vocês passam pela teoria e depois, no domingo, pela prática. E não é só as constelações, são todos os exercícios que você passa para a gente. Muito bem Os lembrado. exercícios são muito importantes, não é nada... virada de chave. Não existe magia nisso. Eu fiz uma constelação, pum, minha vida melhorou. Não, você tem muito exercício, tem muita prática. Sim. Você tem que realmente interiorizar isso e trazer isso para o teu dia a dia. Realmente é um percurso. Aos pouquinhos, devagarinho, você fazendo. Não é só apenas o biopsique também foi fantástico para nós. Né? Então, é uma experiência que eu sou completamente apaixonado. E para quem vai depois, não é só você fazer as coisas com a Tânia, você vai conhecendo o trabalho de Bert Hellinger. Sim. Você vai lendo, você vai se aprofundando nos livros de Bert Hellinger, e aí você olha assim, pô, mas a Tânia falou tudo isso lá. Cara, você vai lendo mais um pouquinho, pô, mas ela disse isso aqui tudo para nós. Então, uma coisa que eu sou o maior, tenho o maior puxa-saco, acredito eu, sou o maior fã. Eu gosto muito porque realmente o que Bert passou, o que o Bert deixou, é aquilo que você mostra para nós. Sim. Você vai ler, pegando a literatura dele, você vai descobrir, cara, mas a Tânia falou isso, tá aqui, tá ali, tá ali. Eu realmente tenho uma paixão, isso que você está falando, que você meu puxa, que você tem gratidão, da mesma forma eu tenho por todos os professores que me passaram essas informações sistêmicas, mas é claro que por Bert e Sophie é algo realmente de paixão imensa, gratidão imensa, porque ele passou de uma forma mas tão clara que é possível a transformação, só que o que eu acho maravilhoso dele é que ele deixou claro que a responsabilidade é tua. Não pode ser de mais ninguém. Então, você não pode delegar e dizer assim, não, olha, eu não estou dando conta porque o meu marido tem que me ajudar nisso. Ou a minha mãe não me ajudou quando eu tinha 5 anos de idade. Ele para e ele olha para ti, ele olhava para ti e dizia, não, deixa eles, cada um fez o meio. Essa frase, para mim, ela foi liberatória. Não sei como é que vocês percebem essa frase. Mas, para mim, o dia que eu ouvi o Bert dizer cada um fez o melhor que pôde, aquele uau! Mas como assim? Mas mesmo aquele marido que abandonou os filhos, mesmo aquela lá, como fez? No contexto da árvore, da história, da dor, da infância, do amor, de todo o legado que ele estava, naquele contexto ele fez melhor. Aí eu comecei a ter mais paciência comigo, paciência com o outro, né? E é transformador. Né? É liberatório, não sei como é que vocês... Qual foi a frase que para vocês
Foi o pulo do gato? Eu ou acho foi... que é justamente essa, Essa. porque às vezes a gente fica julgando tantas pessoas Sim. e não amplia a mente para tentar ver a vida dela na visão dela, com as circunstâncias que ela tem ao redor. Exatamente. Então isso acalma o coração, né? Que não, Sim. foi o melhor que a pessoa conseguiu fazer por ela, pelos filhos, por qualquer coisa. Exatamente. Eu achei Tentar ver não só linda. a pessoa, ver Uhum. o que tem atrás dela, Sim. né? Tem O que tem toda uma atrás, árvore. o que ela tinha como recursos. Uhum. Né? Então, uma das coisas que me chamou muita atenção, essa frase, que para mim ela foi bem liberatória, é quando os clientes chegam e começam a contar, porque eu vou perguntando sobre a árvore, né? E a sua mãe? Que infância teve a sua mãe? A sua mãe teve um pai e uma mãe felizes? Quantos filhos eram lá na casa da sua mãe? Daí eles começam, mas a avó morreu, o vô entregou os filhos, deu todos os filhos, ele foi um carrasco, ele foi um monstro. Aí eu deixo a pessoa, né, contando a versão que chegou para ela de dor da árvore, e aí eu digo, vamos tentar olhar para isso de uma outra forma? E tem outra forma? Tem. Isso tudo aconteceu, a avó morreu mais ou menos em que ano? A avó morreu mais ou menos lá em 50, 52. Em 1952, interior do estado de Santa Catarina, homem nenhum ficaria com filhos, homem nenhum poderia fazer papel de mulher. O homem não lavava a criança, o homem não dava mamadeira, o homem não fazia comida. Os papéis eram rigorosamente definidos. E se a mulher tinha falecido, ele tinha que entregar para outras mulheres cuidarem das crianças. E aí a pessoa leva aquele choque, mas era comum, era. O seu avô não foi um monstro. O seu avô fez tomou a única atitude possível naquela época, né? Aí as pessoas começam a ter uma visão do momento histórico e de tudo aquilo que cercava aquele avô que o impedia, inclusive, de ficar com os próprios filhos. Exatamente. Então essa frase realmente, ela liberta não somente a nós, mas ela liberta os grandes dores da árvore. Isso é que eu achei muito fofo. Qual foi a tua frase? Tem uma frase? Amar só não basta. Essa é outra, né? Essa é outra maravilhosa frase do Bert. Mas tem uma muito grande, até quase um parágrafo, da Anne Anselan, que também para mim, em todos os cursos de formação eu passo, e quanto mais eu posso passar essa frase, porque para mim ela teve um impacto muito grande. Seria mais ou menos assim, a Anne Anselan Schutzenberger falava que aquilo tudo que a sua avó entregou para sua mãe, a religião, conceitos, crenças, educação, o modo de se vestir, de comer, tudo aquilo que a sua avó entregou para sua mãe, a sua mãe entregou para você. E você agora, que já é mãe, já está entregando e passando adiante isso para os seus filhos. Tudo isso que recebeu lá da avó. Mas sem entender que o que realmente você está fazendo, o que a sua mãe fez e que a avó também fez, é manter a árvore viva. Eu achei isso de uma beleza, de algo tão grande que... Então, como assim a árvore viva? Né? Então, isso para mim tocou profundamente o meu coração. Não sei se tocou também de vocês quando eu passei essa frase. Toca, com certeza. Para todos vocês. E me vem muito também, né, Tânia, a questão das várias dores que cada sistema tem muitas dores, né? Sim. E o quanto o princípio do não julgamento, né,
Esse é muito difícil. É difícil, né? É muito É o difícil. maior O desafio, maior desafio, né? eu acho, é De lidar com isso, né? sim. E É a gente lidar faz com uma isso. busca, um aprendizado constante com Sim. relação a isso. Sim. E também a gente tem que ficar se policiando o tempo todo. Muito. Porque o primeiro momento, quando você se confronta com uma notícia, quando você se confronta com um comportamento, é automático. Você, tipo, faz um olhar sistêmico dentro da tua árvore para ver se aquilo bate com a tua árvore. Ai, não, olha aquilo lá, não, aquilo não presta. Você já chega arrasando com aquilo. Porque aquele não presta é porque na tua árvore aquilo não teria o valor que teve para aquela família. Né? Então, isso é automático. E o que a gente está fazendo quando a gente julga? O que a gente está fazendo quando a gente julga? Vamos lá. Excluir. Claro que a gente está excluindo, mas a gente está sendo leal As nossas árvores, né? aos nossos antepassados, a tudo A aquilo, lealdade. aquela lealdade que vem sendo mandada adiante do trisavô para o bisavô, para o avô, para o seu pai e assim vai adiante. Então, mesmo algo negativo, aquilo é a única coisa que a minha família me entregou. Então, eu não posso simplesmente cancelar e achar que a família do José tem a fórmula certa para se viver. E ver que todas as famílias têm, Sim. né? Que cada um tem as suas regras. Tem as suas regras, tem as suas dores, né? E aí o que diferencia são as que estão dispostas a ver, né? A olhar para isso. Exatamente. Esse aqui é o grande movimento, né? Da constelação. O grande movimento, e o Bert usava uma frase maior ainda, né? Que ele dizia numa única palavra, é o grande sim. Ai, que Quando a gente consegue dar o grande sim para o outro, eu te aceito, eu te recebo exatamente assim como você é. Que vem do coração. Que vem do profundo coração. Sim. E o que mudou? O que os outros mudaram ao teu redor? Mudaram em ressonância você? Mudar, as coisas mudam bastante. Até as pessoas que convivem contigo mudam. Sim. As pessoas que antigamente estavam sempre ao meu redor, elas acabam se afastando de você. Por incrível que pareça. Algumas se afastam. Algumas se afastam. Outras te perguntam, mas o que você fez? Como você mudou? Você não é mais a mesma pessoa. E aí você explica, eu fiz isso, fiz aquilo. E alguns tentam seguir, outros não têm força. E aí, às vezes, as pessoas realmente elas se afastam de você. Porque elas não conseguem ver a mesma coisa, elas não conseguem entender aquilo que você faz. Mas aquelas que te escutam, elas vêm caminhando contigo o tempo todo. E aí outras pessoas vão também escutando isso e vão se chegando. Então, a tua vida realmente muda 100%. Não tem não mudar 100%. Muda, as pessoas mudam, você muda, as coisas mudam. Aquilo que você dava valor, hoje você não dá tanto valor. E a vida fica mais leve. Fica mais fácil. Uma coisa que eu lembro que você dizia, sempre disse para nós, acostume-se às coisas boas. Sim. Isso é fantástico. Acostume-se às coisas boas. Ao melhor da vida. São pequenas coisas que antes iriam te dar muito trabalho, aquelas coisas fluem, assim, as coisas acontecem, as pessoas abrem portas para você, do nada, só porque você realmente está vibrando de uma forma completamente diferente. Sim. Então a vida muda, e muito. Tanto que eu fiz outra Angelina, junto com quem? Com a minha esposa. Sim. Fizemos uma Angelina juntos. E a nossa vida, nós dois como casal, a gente muda, a gente está mais junto, a gente está mais próximo, as meninas cada vez mais próximas da gente. Então, a minha filha do meu primeiro casamento, a gente tinha uma relação um pouco difícil, ela disse assim, pai, eu quero conhecer isso que você está fazendo. Que bonitinho. Você é uma outra pessoa. Que amor. Entende? Então, realmente as coisas mudam, você muda, as coisas fluem, as coisas ficam leves. Ok. E tu?
O que mudou ao teu redor? O que você percebeu que foi em ressonância a você? Eu acho que a grande virada de chave foi esse entender o é o que é e tentar ver as percepções de cada um da forma da realidade de como cada pessoa vive. Por que as pessoas fazem o que fazem? Tentar se colocar no lugar do outro. Então, esse percurso me gerou muita maturidade de conseguir olhar além, de não só ver a pessoa ali, o que ela tá fazendo, por que ela tá fazendo aquilo, tentar Isoladamente, entender né? Isoladamente. Tentar analisar, descobrir. Até tem um exemplo um amiguinho de um primo meu, tava fazendo bullying no colégio. Aí antes eu iria pensar, nossa, que criança mal educada, né? Os pais devem devem aprovar isso e tal. Mas eu pensei, nossa, tadinho, ele deve estar sofrendo em casa. E se esses pais não estão olhando pra ele do jeito que ele merece ser olhado e ele tá gritando a dor dele no colégio? Então acho que essa foi a grande virada de chave. Sim, é olhar o outro no seu contexto, Isso. né? Nisso eu sempre recordo de um exemplo que eu dou, que eu digo que antes a gente via cada um no seu quadrado. Então, cada um isolado um do outro, né? E que isso é exatamente antissistêmico. Nós, quando começamos a entrar em contato com constelações familiares, a primeira percepção que a gente tem é que estamos todos conectados numa rede gigantesca dentro da família, né? E fora da família vem em ressonância tudo aquilo que existe na tua família. Então, isso para mim também foi uma grande lição de vida. O que mais mudou para você em ressonância à tua transformação que você percebeu? Eu fui meio em conjunto, né? Aquela famosa realidades encaixadas, né? Eu e Gilson, né? Então foram mudanças e ainda acontecem, né? Claro. Ainda estão em processo, né? Sim. Grandiosas de olhar para os nossos sistemas, né? Sim. E ver o movimento de cada um, o tempo de cada um, o processamento de cada um. Sim. E essa palavra passou a fazer muito sentido lá em casa, né? É o que é. É o que é. É o que é. Exato. Né? Com muito amor. Né? Com muito amor. Muito amor. Com muito amor. Eu acho que constelações familiares está conquistando tantas pessoas, tantos corações, porque as pessoas começaram a perceber a profunda conexão sua com aqueles que deram a vida a nós. Então, eu não sou isolada, eu não sou a Tânia que caiu de um pé de árvore ali na esquina. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho avós, eu tenho bisavós, eu tenho toda uma história que aconteceu muitos e muitos anos antes de eu nascer, que me justifica, que me leva adiante, que me impulsiona, que me movimenta. Né? E quando a gente percebe tudo isso e vê que tudo isso é a ressonância do que vai vir na minha estrada, no meu destino. Então, eu acho, não sei se vocês percebem dessa forma, mas eu me sinto hoje muito mais atenta aos meus movimentos e me responsabilizo profundamente de atos, de palavras, de escolha. Então, antes eu podia dizer, sim, tudo bem, tá ótimo assim. Não, isso aqui eu não quero de jeito nenhum. Não, peraí. Mas se eu escolher isso, que consequências aquela escolha vai ter na minha árvore? Né? Se eu disser não para aquilo, aquele não, que ressonâncias serão possíveis? Ou já consigo perceber que aquele não vai entrar de que maneira na minha árvore, na minha vida? Porque a gente também amplia a visão para uma outra coisa. Se eu não estou sozinha porque eu venho de uma árvore, eu sou um frutinho de uma árvore, eu já casei, eu já fiz filhos, né? Se eu tenho um filho, já tenho netos, peraí. Cada ato meu também tem consequência lá na frente. Né? Nos nossos filhos,
as nossas ações, aquilo que a gente não dá conta, aquilo que a gente não repara, aquilo que a gente não consegue aceitar, nós estaremos entregando para eles algo que eles terão que resolver sistemicamente, digamos assim. Esse foi um dos nossos maiores decisão, né? Desse cuidado com essa árvore para os que vêm. Exatamente. Muito, com muito Sim. amor. Exatamente. Eu que já tenho a Catarina, né? O Antônio e a Catarina, então às vezes eu me pego observando movimentos meus e dizendo, não, mas eu tenho que ter mais paciência, porque se eu não der conta disso, ai, os meus netos terão que olhar para isso, ou eu deixarei essa herança para eles, no sentido de herança de densidade, de sofrimento, de dor para ser carregada na árvore. Então essa é uma visão, como ele falou, amorosa. Muito amorosa, porque quando você sabe que os seus atos, as suas escolhas, as suas ações, elas não morrem no chão, elas não ficam, elas não acabam, não encerram aqui. Estamos todos conectados com amor, com menos amor, com a nossa família. E se você não conseguiu dar conta, também fica registrado, né? Eu acho que essa explicação que a gente passa para os alunos, para quem se aproxima de constelação, de que é como se fosse uma grande nuvem, né? Onde todas as memórias do grupo familiar estão armazenadas ali. Eu acho que essa percepção de informação compartilhada seria isso? Sim. E muito atual, melhor né? associação. Muito atual, porque a gente não tem mais disquete, a gente tem uma nuvem, onde cada um da família está conectado com... Tem a senha da nuvem. Né? E tudo que nós sentimos, amamos, fazemos ou negamos ou não fazemos, fica lá, armazenado nessa grande, potente, imensa nuvem sistêmica familiar. Tem vezes quando você vai... Algumas coisas acontecem na tua vida e elas se repetem, você para assim, o que eu ainda não vi? Exatamente. Sim. Né? Eu preciso perceber algo, o que eu não vi? Aí você dá um passo atrás e fica percebendo. Será que pode ser isso? Será que pode ser aquilo? E você toma uma decisão. Às vezes pode até não ser a mais correta, mas você já tem consciência daquilo que você está fazendo. Sim. E esse é um grande barato. Isso é maravilhoso. A responsabilidade sistêmica, como eu falo. A gente é blindado, né, com esse pensamento sistêmico. É verdade. Chega a ser um presente, né? Quando eu vejo essas curas, essas tomadas de consciência que mudam os nossos destinos, eu normalmente penso, abençoado Bert Hellinger, que nos deixou tantos recursos para que a gente consiga viver de uma forma mais amorosa, mais doce, mais leve e muito mais respeitosa, porque eu respeito mais o outro, eu consigo entender que mesmo se ela tivesse feito uma escolha, que essa escolha não seria a minha, mas ela faz todo sentido na existência dela. Então eu respeito porque é o movimento dela. Não necessariamente o movimento seu, ou dela, ou dele, tem que ser exatamente o meu. Então, quando a gente consegue entender que a gente é fruto de uma árvore e nossos sentimentos, amores, desamores também, não nos pertencem, eles são maiores, né? Muito mais. Muito maiores. Eu acho... Será que a palavra seria conexão? Se não for, tá bem próximo. Porque constelação familiar não deixa de ser uma grande... Está tudo conectado, né?
uma grande O passado, reconexão. o presente, conexão. o futuro, está tudo conectado uma coisa na outra. Sim. E é muito lindo para ver como cada um tem o seu momento, né? Tem pessoas que fazem movimento, recuam, vão, voltam, e tem pessoas que chegam lá já chegando e verdadeiramente se inserem nesse movimento, né? Isso também é uma coisa interessante. Sim, porque cada um tem o seu momento de aceitar, de viver, de ver, de dizer, né? Eu sempre digo, constelações familiares pode ser o movimento nosso, o que nos fez nos transformar como seres humanos, e estamos amando essa transformação profunda. Tem pessoas da minha família que dizem, não senti a necessidade. E eu respeito completamente, está tudo certo. Não é que você está vivendo uma descoberta pessoal, essa descoberta pessoal, ela agora tem que ser para todas as pessoas que te encontram. E às vezes essa pessoa precisa sofrer o tempo suficiente para evoluir. Exato. E a gente tentando empurrar, né? Sim. Não, cada um tem o seu momento de sofrer, de amar, de aceitar, de negar. E de curar. Então, em alguns momentos, nós ainda não damos conta de determinadas dinâmicas na nossa vida. E a gente sabe isso quando novamente repetiu aquele fato. Ah, meu Deus, de novo isso na minha vida? Então, se de novo isso na minha vida, significa que eu ainda não descobri a causa, ainda não entendi de onde vem isso, né? Essa dor, ela se representará ainda mais uma vez até que você realmente consiga percebê-la. E tem pessoas que não estão interessadas nisso, estão interessados em outros movimentos. Então, eu acho que respeitar cada um no seu movimento também é extremamente interessante. E aquilo que a pessoa consegue dar conta, né? Exato. Eu só consigo dar conta disso que não consigo olhar mais, não consigo me aprofundar mais. Isso é que eu dou conta. Pronto. E você respeita. Porque o que o Gilbert ensina é o grande amor. É um amor universal, é um amor fraternal, não é um amor comum como a gente estava acostumado. Né? Então, quando você vê que, por pior que seja a atitude que aquela pessoa tomou, mas ela está em prol de uma outra força que vem por trás e por amor ela faz aquele tipo de coisa. Estamos todos a serviço. Estamos todos a serviço e todos por um grande amor. Um amor que muitas pessoas não conseguem vislumbrar ainda. Mas um dia... Cada um vai ter o seu tempo. Cada um vai ter o seu tempo. E aí a nossa civilização será uma coisa muito harmônica. Mas eu acho que está cada vez... Né, tem alguns pessimistas que dizem que o mundo está cada vez pior. Não, eu acho que ele está se deslumbrando cada vez mais. Então sim, temos muito mais possibilidades que tínhamos há 100 anos atrás, temos muito mais possibilidades do que há 50 anos atrás. E eu espero que com os movimentos amorosos, com os movimentos de compaixão, de compartilhar recursos que possam nos dar qualidade de vida, em todos os sentidos, a gente vai conseguir melhorar, entregar para os netos, né, para as crianças do futuro, daqui a 15, 20 anos, algo mais... Uma nova história, né? Uma nova história, uma possibilidade de mais amor e de mais respeito entre os seres humanos. Eu acho isso maravilhoso. Eu também. Por isso eu sou muito grato a Bert Hellinger e a todos que participaram dessa tua caminhada e dessa construção. Essa construção, porque é transformadora. E eu só falando em tempo, o nosso tempo também está encerrando, e eu queria agradecer a vocês o carinho de terem participado dessa conversa informal, desse bate-papo, porque realmente eu acho que o interesse por constelações familiares aumentou muito. E quanto mais informações a gente pode passar, não necessariamente de uma forma acadêmica, de uma forma de estrutura, eu quero fazer com que você entenda. Não, eu acho que a compreensão
ela quando passa pelo coração, ela é muito mais, ela deixa mais positividade, ela deixa mais possibilidades de aceitação e de transformação em cada um. Ok? Então eu agradeço a vocês esse momento, Obrigada. esses poucos A minutos. gente que agradece. Nós que agradecemos. Foi uma honra estar aqui com todos aqui.